Olá a todos, hoje um café com mané mais que especial. Um café com mané que veio até o município de Itajaí para conhecer e acabei de conhecer, de fato, um estaleiro totalmente inovador, de ponta a ponta, tudo diferenciado. Eu tenho o prazer aqui hoje de estar batendo um papo, regado a um bom café, um café com mané, o Roberto, que é CEO desse espetáculo de estaleiro da Oaken, e tem muita história para contar para a gente, mas antes de contar essa história eu vou brindar com ele, porque toda boa conversa ela começa com um bom café. Então aqui a gente brinda um café para tomar um bom café com mané. Muito bem. Muito prazer te receber aqui, Mané. Obrigado pela visita, tua e da tua equipe. Roberto, antes da gente começar a entrar no estaleiro, entrar no setor, entrar nisso, eu queria que falasse um pouco para a gente do Roberto. Como é que foi o Roberto para chegar até CEO dessa grande empresa? Qual é o teu processo e o que é que tu te vê hoje aqui como CEO dessa empresa? Comecei muito cedo, com 13, 14 anos de idade, estava no Senai, dentro da indústria. Fiquei na indústria em São Paulo até 2001, em duas empresas que eram fabricantes de autopeças, mas sempre no chão de fábrica, na área técnica. Comecei como eletricista de manutenção, depois técnico de informática industrial, e aí fui galgando os espaços dentro da indústria. Recebi um convite para ir para uma outra indústria em Indaiatuba, interior de São Paulo, bem próximo dali. Tu és paulista? Sou paulistano, da Gema, né? E fui então para Indaiatuba, fiquei 10 anos nessa indústria, gerenciando a produção, gerenciando a parte da cadeia de supply chain. E depois eu tive primeiro convite para a Náutica em 2012, finalzinho de 2012, início de 2013, e vim para Santa Catarina para assumir uma planta de um estaleiro local. Fiquei lá até 2019, ali que acho que foi o grande aprendizado, o olhar do mundo náutico, né? O olhar não só para o produto, mas todos os interessados nessa economia do mar que a gente tem falado muito sobre. E então recebi um convite para acelerar então Oaken, que a gente carinhosamente fala de uma startup nascida ali no coração do Nércio Fernandes em 2015, e a gente começou então a trocar algumas ideias em 2019, ele já com um sonho de profissionalizar e de se tornar um estaleiro reconhecido mundialmente. E então eu vim para a Oaken e assumi a posição como líder da companhia, né? Então acho que é o mais interessante desafio da carreira, de exercer essa liderança e desenvolver uma equipe que tem nos auxiliado nesses últimos 3 anos e pouquinho já nessa aceleração. Começamos ali no Guarujá e migramos para Santa Catarina. No finalzinho ali de 2020, início de 2021, a gente começou a operação aqui em Itajaí. Finalzinho de 2020, ainda dentro de uma pandemia, querendo ou não, uma pandemia que ainda estava acontecendo, né? Todo mundo. Essa mudança de Guarujá para Santa Catarina, né? Em 2018, o programa Pronáutica, né? Estava para se encerrar em Santa Catarina. A Catimar, a Associação Náutica Brasileira, acabou fazendo um trabalho para que fosse visto a nível governamental a importância desse programa, não só para o setor, mas acho que para toda a economia como um tal. Isso foi um diferencial para vocês virem para Santa Catarina, o Pronáutica? Certamente foi um diferencial. A Oaken, desde o início, quando modelada como negócio, ela estava olhando para fora, né? Ela foi modelada para exportar, justamente por essas dificuldades que existia dentro do governo, no estado onde nós estávamos,
de não ter nenhum subsídio, nenhum auxílio à indústria para que ela se desenvolvesse. Mas como ela estava exportando, esse não era um problema. Você usava os instrumentos de importação e exportação sem utilização disso. Mas eu acredito que o ponto fundamental dessa mudança foi que a pandemia, quando ela bateu na porta da nossa companhia, foi como se fosse uma bomba, né? Porque a gente tinha acabado de fazer uma pré-estruturação, 3 meses de reorganização para olhar o mercado internacional de uma maneira diferente, também olhando o Brasil, já imaginando e pensando nas possibilidades com a Ferretti Group. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. E ali a gente precisava pensar, o que vamos fazer, né? Estava iniciando todo esse processo. Ou freava tudo, estancava, ou algumas oportunidades poderiam aparecer. E apareceram, né? A oportunidade de expandir a fábrica e expandir neste lugar onde estamos, que é um lugar criado para ser uma planta náutica autônoma, frente rio, com acesso do lado da rodovia. Totalmente privilegiado. Privilegiado, visível ao mundo. E tudo isso aconteceu em 20 de maio de 2020, junho de 2020. Né? Começaram então as conversas e esse desenrolar no meio da pandemia. Me recordo que nós nos movimentamos para fazer a negociação, olhar as questões de licenciamento. As estradas estavam vazias. E a gente falou, cara, se a polícia parar a gente aqui, nós vamos ter um grande problema. Sim. Né? Mas a gente conseguiu fazer essa migração e começamos a obra aqui, efetivamente, em outubro de 2020. Pandemia ainda, então como é que vamos nos movimentar, contratar? Então, foi uma grande oportunidade para o mercado, que ele está vivendo isso até o momento, um crescimento muito interessante, não só no Brasil, não é só para outro, o mercado mundial. As pessoas começaram a enxergar o setor náutico como setor seguro, né? Sem dúvida. Embarcação, as famílias, onde não está mais trancado dentro do apartamento, mas ter pelo menos um apartamento, uma casa que pudesse estar em vários lugares. Né? Desfrutar o mar de oportunidades que existem dentro dessa economia do mar, que é privilegiada. Então, foi uma mudança estratégica muito importante para a companhia. Isso abriu então as fronteiras de barcos maiores, espaço adequado, marina, e aí nossa mente começou a olhar todas essas possibilidades e tudo aquilo que a gente poderia fazer conjuntamente. Então, a pandemia nos trouxe um belíssimo presente, que foi uma oportunidade incrível no meio de uma confusão que nós não sabíamos qual era o resultado. Então, vocês são um exemplo clássico de que uma dificuldade gera oportunidade. E na pandemia vocês conseguiram transformar isso em realidade, né? Fazendo o que vocês já têm aqui hoje, em tão pouco tempo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E acho que esse é um dos principais valores, que é a inovação sustentável. A gente precisa, o desconforto, ele gera possibilidade de melhorar. Então, nós conseguimos fazer essa expansão de maneira muito rápida. Saímos de 4.000 metros para 10.000 metros quadrados cobertos em 1 ano e meio. De quantos empregos para quantos empregos? Quando nós migramos para o estado de Santa Catarina, nós tínhamos próximos a 120 pessoas, mas chegamos aqui com 30. Olha só. Chegamos em 30. Hoje somos 330. 330 famílias. Considerando empregos todos diretos, sem contar os empregos indiretos. Sem imaginar o desenvolvimento de toda a cadeia, né? Porque nós trouxemos fornecedores do Rio Grande do Sul que montaram fábrica aqui, nós trouxemos gente de São Paulo, existe uma cadeia intermediária extremamente importante sendo desenvolvida, de insumos e matéria-prima. Então tem um desenvolvimento que é intangível, né? Mas muito interessante como oportunidade. A recepção do governo do Estado foi incrível, foi incrível. As conversas com a Fernanda, com a Lenay,
a forma como elas recepcionaram ela, puxa, bem-vindo, nós estamos extremamente legal, agraciados. Foi muito interessante a recepção por parte do governo, a forma como foi feita a transição São Paulo-Santa Catarina e aquilo que tudo Santa Catarina nos dá. Né? Itajaí, especificamente, com uma mão de obra já mais qualificada, mais organizada para isso. Fizemos alguns acordos de não trazerem mão de obra dos estaleiros locais. Então trouxemos muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente que foi para fora, voltou, e hoje nós somos 330. Estão vendo que em pouco tempo que essa economia do mar que a gente tanto fala acaba trazendo para o município, para o estado, para quem realmente acredita. E tendo um estado que abre as portas, né, dá as boas-vindas, do jeito que tu estás falando, já é um grande diferencial. Né? A Oken, as embarcações, elas são feitas para exportação, para atingir quais mercados? Ela nasceu nos Estados Unidos como um barco feito. O Nércio não tinha intenção nenhuma de fazer um estaleiro, né? Ele tinha intenção de fazer um barco para ele. E então ele mostra esse barco para alguns amigos, parceiros nos Estados Unidos. E eles dizem, se vocês fizerem aí uma dúzia desses barcos, a gente compra, porque gostamos do design. Era o primeiro apelo dos decks abertos, né? do conceito de um designer, que todo mundo olhava e falava assim, nossa, que barco diferente. De tudo. Exato. E então veio a 50, que hoje é chamada 52, depois veio a 55 e a 80, e foi sempre modelada pensando na exportação e no mercado exterior. Nós sabemos os desafios da náutica no Brasil, nós conhecemos muitas histórias e todas as pessoas que sofreram dos processos da náutica no passado, e muito pela volatilidade da nossa economia, volatilidade cambial, e os desafios que o Brasil é um país desafiador para um empreendedor e para a indústria. Né? E a modelagem para fora foi no conceito de dizer, podemos, como Brasil, exportar além de matérias-primas e ficar dentro de um quadro de extrativismo puro, mas a gente pode exportar também beleza, a gente pode exportar luxo, nós podemos fazer um produto diferenciado exportando, porque a nossa mão de obra é uma mão de obra também diferenciada, treinada e desenvolvida. O nosso povo é um povo que tem esta energia e esta capacidade de isso é comentado no mundo inteiro. E isso, quando a gente olha essa oportunidade, então essa exportação aberta para escoar esses barcos para o mundo. No local que nós estamos, imagina que temos 2 portos aqui a menos de 10 minutos. E dois portos, principalmente o Porto de Navegantes aqui, sim, que não deixam também nada a desejar para os portos do mundo inteiro. Né? Absolutamente, é um dos portos mais eficientes do Brasil. Temos o Porto de Itajaí, temos o Porto de Navegantes e todo o escoamento, Japão, Austrália, Europa, Estados Unidos, está aqui a 10 minutos. Vou te contar uma história interessante do Porto de Navegantes, o Castilho. Foi com a gente numa visita técnica na Itália em 2013. E fomos conhecer o Porto de Gênova. E aí o CEO do Porto de Gênova começou a apresentar. Aqui nós temos, aqui automatizado, tal Castilho dizia, nós também já temos. E aqui nós temos isso, nós também já temos. Ele olhou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm mais do que a gente. Fortíssimo. Assim, eu vou convidar vocês para vir aqui, para ir lá para conhecer, porque assim a gente não deixa nada a desejar. E aí foi feita a negociação para chegar as cargas aqui. Então assim, de fato, acho que a nossa cultura, o nosso povo é um povo trabalhador e inovador. Sem dúvida. Sem dúvida. A Portonave é um grande parceiro nosso, Castilho é um grande parceiro, todas as nossas matérias-primas estão chegando por ali e todos os nossos barcos estão sendo escoados por ali, né? Isso tem sido uma grande parceria também. E a Oken, ela atinge qual mercado? Americano, europeu? Qual é o melhor mercado de vocês hoje? Tem alguns nichos, mas o mercado
50%, 60% do escoamento das ocras estão para os Estados Unidos. Além do tamanho do mercado, é um produto que nichou ali na Flórida, agora subindo um pouquinho para Newport e depois Califórnia. Então a gente está começando a abrir novos locais nos Estados Unidos. E depois na Riviera Francesa, que foi praticamente no mesmo momento, enquanto se exportava para os Estados Unidos, se abriu ali um front na Riviera Francesa. Isso começou a abrir oportunidades na Espanha, em Portugal, e a partir dessas oportunidades a gente foi um pouquinho mais longe agora, com o Japão e com a Austrália. Né? Desembarcamos nosso primeiro barco no Japão há um mês, e temos um barco chegando na Austrália no dia 15, 18 deste mês. É um mercado muito interessante, com oportunidades interessantes. Então, o escoamento desse volume, desse crescimento que nós estamos projetando, grande parte é porque se você divide em 5, 6 grandes mercados, você vai conseguir escoar bem e fazer um equilíbrio dentro dessa volatilidade econômica, política do mundo. Se tem um reflexo em algum lugar, a gente equilibra em outro mercado. Então, existe uma estratégia bem pensada para a sustentação do negócio. Vamos voltar para o estaleiro. Por que essa baleia aqui na frente? Essa é uma história belíssima. Eu entendo que empresas fortes, elas são criadas através de histórias muito fortes, né? E eu não conhecia toda a história do estaleiro. Quando eu tive a primeira conversa com o Nércio, ele me contou um pouco quando começou ali o negócio, mas sempre um apaixonado pelo mar, e no caminho, no primeiro barco que eles foram construir ali, tinha a irmã dele que iniciou a construção, e ela foi acometida de uma grave doença e veio a falecer depois de alguns meses. E ele começou a imaginar como é que ele continuaria, né? E ele diz: paro tudo ou trago essa história para dentro da companhia. Então, o Cade Ocean é da Carla, da Caú, da irmã dele. Né? Isso. Mas essa história eu conhecia e eu já imaginava, puxa, que decisão forte e importante essa, né? E a gente começou a olhar um pouco para o negócio. Quando nós mudamos para cá, a gente tinha um outdoor natural, né, do estaleiro, e dizer o que nós vamos colocar ali, né? E para mim, desde o início, quando tive a oportunidade de começar na náutica, o que mais me chamou a atenção é que não era barco, né? Não é barco. O barco é a maior expressão de um grupo de pessoas com um único propósito, que conseguem juntas fazer um trabalho de tamanha excelência para entregarmos uma joia, algo especial. Porque não é o produto. O que faz a diferença é essa conexão entre as pessoas. E a gente começou a investigar um processo de marketing, dizer o que vamos fazer. E foi muito interessante, porque dentro da história do Nércio, em 2014, 2015, salvo engano, ele fez um mergulho em Tonga com 19 baleias, jubartes, lindos. E quando eu ouvi aquele vídeo, eu falei assim: cara, que encanto é esse? Da onde nasceu? Pô, a gente começamos a navegar com 14 anos, a gente tinha um inflável em Ubatuba, e a gente começou a navegar ali, depois fomos crescendo, depois compramos um barquinho, e isso foi trazendo para a gente essa liberdade do mar, este amor a esta liberdade, né? A esta oportunidade de vivenciar o mar. E a gente viu este vídeo, e quando a gente vê um bicho gigantesco, uma jubarte gigantesca, ele mergulhando, tocando e a cara descendo. E a gente olha e fala assim: uau, o que é isso? Que sensação é essa, né? E quando isso aconteceu, a gente começou a conversar com ele, ele falou assim: não vamos fazer essa... Não, absolutamente, eu só te mostrei para você ter uma ideia do que era, né? E a gente falou assim: olha, legal, então pensa,
essa nossa visão de que não existe conexão maior por não ser barco. Sim. Se você nos apresentar algo mais especial que isso, nós vamos colocar. Né? E depois de 2 dias ele liga e fala assim, pode fazer. Né? Mas tem uma conexão muito interessante. Existiram momentos oportunos que aconteceram durante a construção do negócio. Né? Eu poderia contar dezenas delas aqui, mas uma que aconteceu, que quando isso aconteceu, a gente falou, quem que vai pintar? Então, vai ser o Cobra, vamos buscar alguém no país de relevância e tudo mais. E eu estava com o Fernando Dil, que é da Aquaplan, lá em Florianópolis, almoçando, resolvendo as questões de licenças e tudo mais, e falando um pouco para ele da experiência, da visão que nós tivemos de não só colocar uma baleia que tem tudo a ver com o negócio, né, mas tem tudo a ver também com esta paixão, com este amor à relação com o mar e o mar de oportunidades, não é um mar específico de navegação, mas o mar de oportunidades de negócio. Acho que isso está ligado no coração do Nércio, né, que é um empreendedor de sucesso e que na hora que poderia sossegar, ficar tranquilo, resolve montar uma indústria náutica, né? Cara, olha que coisa! Que coisa, né? E ele diz, puxa, tem um grande amigo, tem um filho de um oceanógrafo aqui de Santa Catarina, que está em Itajaí, que ele faz essas artes, ele deve estar no México. Falei, vamos ligar para ele agora, chama Matheus Bailon. E aí a gente liga para o Matheus fala, por acaso, os meus pais tiveram Covid e eu vim cuidar deles, estou em Itajaí, vou ficar 2 meses, faço a baleia para vocês. E a gente conseguiu então... Coincidência da vida. Exato, a fazer a baleia. Então agora a gente inclusive ampliou a frente e a gente está pensando quantas outras baleias vão fazer ali, nesse momento nenhum. Vamos juntar mais aqui. Mas vem de uma história muito forte, dessa conexão muito forte que existe da família, do Nércio com o mar, mas essa visão muito clara que vem desse amor pela família, pela irmã, por tudo que foi criado desde o início, mas também com uma convicção clara das oportunidades que estão à frente. Sim, quer dizer, entrar num negócio como esse, desenvolver um negócio como esse, certamente não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, ele deveria ficar quietinho. É isso que eu ia dizer, né? Ele já tinha se consagrado, ok? Então ele entra em algo que é mais por paixão. Exato. Né? É algo que ele tinha que estar dentro desse processo pela paixão que ele tem, essa conexão que ele teve, não tenha dúvida disso. Exato. Né? E isso, quando nós olhamos para todo esse círculo, para esta visão da marca, isso se estabelece como ponto de partida para dentro. Dizer, como é que nós podemos trazer para dentro da organização esses valores e como que a gente desenvolve uma organização para o propósito. Para dizer, o que estamos fazendo aqui? É óbvio que o barco é muito importante, é óbvio que ele é o instrumento de sustentação do nosso negócio, né? O resto talvez... Exato, filosofia. Mas isso foi um ponto de partida muito importante para a conexão do nosso propósito, o que estamos fazendo aqui, por que é que você está aqui, e depois o crescimento de cada um dos valores que foram permeando a construção da nossa organização. Então, essa é a grande história da baleia. Que legal, que legal. Então quer dizer que a baleia aqui ela vai ter que vir outras e ampliar, porque também a parte da fábrica, em tão pouco tempo, pessoal, já está sendo ampliada, né? O Parque Fabril, chegando cada vez mais próximo ao rio, né? E também tem outras coisas, como marina e tudo mais. O que se deve a essa ampliação em tão pouco tempo? E esse planejamento, ele existe em quanto tempo? Quando nós iniciamos aqui, tínhamos 4.000 metros, passamos para 6, estamos chegando a 10.000 metros. Agora, dia 30 desse mês, a gente deve fechar. Fizemos inicialmente um planejamento de 5 anos, ali em 2019, e já renovamos agora até 2027. Então, a cada 2, renovamos mais 3 à frente, né? Eu acho que esse crescimento se deve a alguns fatores. Primeiro, uma marca jovem que demonstra ao mundo o seu produto diferenciado, com muitas, além das características, opções diferentes daquilo que o mercado estava
acostumados. Uma recepção muito interessante do produto e desse nicho de mercado que ela conseguiu entrar. Um movimento de mercado que impulsionou todos os estaleiros, não é só a Okian, né? Mas numa oportunidade de crescimento e desenvolvimento, dentro do planejamento nós sabíamos que ali em 2025 seria necessário ampliar, a gente antecipou o plano em 3 anos, em 2 anos e meio, para que aproveitasse também todo o movimento de construção e a gente depois não tivesse que parar novamente para isso. Sim. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que nos auxiliaram nesse momento para fazer essa expansão. E no meio disso tudo, já com o sucesso da Oki, vocês ainda trazem a Ferretti para dentro do processo. Esse foi um processo muito interessante também ali na pandemia, onde a gente inicia uma conversa muito interessante com a Ferretti, ela querendo participar do mercado nacional, sem entender, eu fico imaginando a cabeça de um europeu vir para o Brasil, entender o Brasil e se organizar dentro de um país com leis que nós brasileiros temos muitas dificuldades. Nós mesmos não entendemos. Sistema tributário, sistema fiscal, ele é bem desafiador, né? E começam conversas muito interessantes com o Nércio, de toda a experiência de mercado, de indústria. Desde 85 ele foi formando o principal negócio dele, conhece todos os atenuantes e modelava dentro de um padrão de integridade que precisava ser estabelecido dentro do mercado, ou se não é estabelecido, é aprimorado, né? E isso chamou muita atenção e ali abriram as portas dessa negociação com a Ferretti. Então hoje nós estamos aqui com 3 modelos, Ferretti 550, Ferretti 850 e a 720 na linha. Nós vamos os 3 já fabricando aqui. Fabricando. Olha só. A 670 chegando em dezembro e um barco maior que a gente traz em junho, né? Então temos 5 modelos já definidos até 2024. E depois 25, 26, 27, outras oportunidades de barcos maiores. Vocês entram com essas embarcações em algum contexto de mudança visando o mercado nacional? Vamos dar um exemplo lá da Azimuth lá atrás, que mudou a churrasqueira. Vamos dizer, vocês acabam entrando também nesse conceito ou não? O padrão Ferretti é padrão Ferretti? Não, temos autorização para fazer pequenas modificações. É óbvio que um barco para um brasileiro, com o sol e com aquilo que tudo tem em volta, um espaço gourmet, ele pode ser remodelado, né? Mas nós estamos trazendo exatamente os mesmos barcos, os mesmos modelos, com as mesmas características e começamos a montar no ano passado o primeiro barco, esse ano os outros 2 modelos e temos mais 2 modelos para o ano que vem. Então, o mercado nacional é um mercado que já conhece a marca, conhece a força da Ferretti, do grupo Ferretti, entende o nível do produto e agora é essa organização do mercado, mostrar o produto, mostrar também a força da equipe, do trabalho da Okian, dos níveis de qualidade, de entrega que estão sendo feitos, né? Imagina que no mesmo momento que estamos construindo moldes, produtos novos, lançamentos novos, estamos também construindo fábrica e estamos também contratando pessoas. Então é construção de fábrica, construção de gente, construção de produto. Então tem muitos desafios através de um momento delicado de uma cadeia de supply chain e uma cadeia logística que, inclusive, para importar e exportar com custos que não imaginávamos. Então, vimos uma travessia de São Paulo para Santa Catarina, um movimento de pandemia e depois uma crise de supply e de guerra que a gente não imaginava. Mas tudo isso fez com que o nosso processo amadurecesse, vários profissionais chegando para trazer sustentação, visão econômica, visão financeira, para que a gente consiga ter uma inovação sustentável, para que isso funcione de forma sustentável, né? É um grande desafio. Começamos aqui em 2020 com 8 barcos,
Estamos finalizando este ano com 20 embarcações entregues e temos uma projeção para 30 o ano que vem, 40, 24, 50 e 25, imaginando que 50% desses volumes são ferrete, 50% oken. Ferrete para o mercado da nacional, nacional. Mercado nacional. E aí tem um grande desenvolvimento do lado oken, que iniciou com 2 produtos. O terceiro é a Oken 80, que nós estamos no segundo casco, e o terceiro entrando daqui a algumas semanas, e um modelo novo que a gente inicia no ano que vem, que já vem com outras tecnologias, mudanças em algumas questões de design, para que esta marca, este conceito da Oken se perpetue. Então tem um trabalho grande de design, de forma, de visão de produto, para que a gente continue essa sustentação, esse crescimento daquilo que chamam de diferente no mercado, mas com uma aceitação muito, muito relevante, muito interessante. Eu tive o prazer de, antes de começar a nossa entrevista, passear, conhecer os ambientes aqui do estaleiro, e o que mais nos chamou a atenção foi a parte da preocupação com as pessoas, com a pessoa que está lá no chão de fábrica, trabalhando lá. O que vocês estão proporcionando para que quando a pessoa venha para o seu ambiente de trabalho, ela não se transforme num robô, e sim numa pessoa valorizada em todos os ambientes. Desde a parte que estive no refeitório, olha, refeitório de hotel de 5 estrelas, vou dizer para vocês, atendimento VIP para todos. Então, assim, algo totalmente diferenciado que a gente vê nos parques Fabris. Né? Esse conceito, essa mudança, essa inovação, faz parte de todo esse contexto para que vocês evoluam e cresçam cada vez mais? Faz parte, é um ponto principal de desenvolvimento nosso. 90% dos problemas que ocorrem dentro da indústria, eu estou na indústria há 35 anos, 90% dos problemas estão ligados de cunho comportamental, né? 10% técnico. Inclusive nas falhas técnicas, quando nós temos algumas dificuldades, se existir um bom comportamento e o querer de aprender, nós desenvolvemos, treinamos e salvamos. Né? Mas 90% das desconexões, elas estão ligadas a comportamento. E normalmente vindo da liderança. E esse é um grande desafio que a gente chama de cultura, né? A cultura precisa fazer parte da estratégia da companhia. Existe uma máxima ouvida e talvez não compreendida de que a estratégia é comida no café da manhã das empresas. Então você modela um belo planejamento estratégico, diz o que vai fazer, mas ele é comido no café da manhã, dizendo, isso aqui é a fantasia, nós vamos fazer isso aqui. Então é como alinhar a expectativa ou a cultura de uma organização com uma estratégia. Isso começa pela liderança, pelo efeito de líderes, que vem o serviço na frente do cargo. Né? Então esse é um grande desafio, é contra a cultura, inclusive porque normalmente se olha isso como custo. Né? É mais fácil, inclusive, mandar e obedecer e criar os tais robôs, como você mesmo disse. Então, tem um grande desenvolvimento, obviamente que técnico, nós precisamos dos melhores, né? Nós precisamos, se queremos ser os melhores naquilo que fazemos, precisamos ser excelentes exímios técnicos. Mas o comportamento ele é fundamental, porque nós entendemos que é em equipe, em time, que a gente desenvolve as melhores coisas. Então, todo o foco nosso e o nosso conceito do cuidado ao funcionário não é dizendo que ali no refeitório que nós somos que tem a tia do refeitório. Não, são senhoras e senhores servindo senhoras e senhores. Né? Como que nós elevamos esse nível de respeito, que quando a gente está falando disso aqui dentro, nós temos certeza que o toque disso vai sobre a sociedade, diretamente sobre a economia do mar, que é a sociedade. Né? Existem histórias de transformações, movimentos de crescimento, nós entendemos que a educação transforma, então o investimento maior da nossa companhia é em educar.
E educar para transformar, nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Então nós precisamos educar o nosso público interno. E é óbvio que isso vem num processo longo, contínuo e infinito. Porque é um grande trabalho de desenvolvimento humano e organizacional. Mas temos um propósito declarado, temos uma visão clara e certa, sabemos onde queremos chegar, temos alguns valores que norteiam as nossas decisões, então elas não estão na cabeça de um gerente, de um diretor que pensa e que age, mas norteados através disso e trazendo um pouco desses mercados, diria já, aculturados, que são os mercados automotivos, aeronáuticos, né? Eu me recordo de uma história em 2012 do Marchionni, que era então CEO da Fiat. Ele chega na Fiat perdendo 2 milhões de euros por dia e ele chega para o conselho e diz: preciso de 40 milhões de euros. Os caras: você está maluco? Mas o que você quer? Ele falou assim: quero fazer um refeitório novo, quero fazer uma iluminação nova e quero fazer vestiários novos. Isso me marcou de uma forma muito grande, que ele falou assim: se nós queremos fazer algo com qualidade, se nós queremos demonstrar o nosso potencial como uma indústria que entrega a qualidade, os primeiros a perceberem isso é quem produz a qualidade, né? E isso foi uma fala que ficou muito... Eu estava fazendo a transição ali do mercado automotivo para o náutico e foi a primeira percepção dentro do mundo náutico. Tem um conceito da indústria que é chamado de takt time, que é o tempo do ciclo, que é o barulho da prensa. Tact, 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 né? Na náutica, esse barulho é o barulho do coração do funcionário. Se ele não estiver batendo alinhado com a liderança ou com a companhia, vai demorar 3 vezes o tempo, você vai gastar 5 vezes mais e você vai ter problemas jamais vistos dentro do produto. Então é um grande alinhamento, é uma visão clara de que este é o principal pilar de sustentação. Nós temos uma visão muito importante do investidor que também vem de um grande negócio e que durante 35 anos modelando o negócio, o pilar principal era desenvolvimento de gente, né? Então, quando a gente olha essa característica da visão de transformação e de criação de um negócio, e de entrar e falar assim: eu não quero fazer o mesmo que todos estão fazendo, eu quero fazer diferente, mas não porque eu quero estar no outdoor, mas eu quero ter impacto e relevância naquilo que nós estamos fazendo. Então a gente entende que impactos e relevâncias é através de gente, né? Para alcançar impacto e relevância num produto como esse, que tem todas as commodities unidas num único produto, precisa ter impacto e relevância no respeito, na técnica, no fino trato e no desenvolvimento de uma equipe. Então, esse é o ponto principal e que nós, obviamente que isso custa mais do que normalmente custaria. Nós temos os parâmetros, conhecemos o que é praticado. Mas vocês entendem que isso mexe o mercado, que faz o mercado também, em consequência disso tudo, evoluir, o mercado como um todo, né? E o trabalho sempre para excelência da entrega final. Isso O grande impacto de transformação é sem precedentes, de pessoas que chegam e falam assim: puxa, tentei tirar de alguns funcionários algumas falas, e eu vi isso de clientes, né? E a gente dá liberdade para o cliente conversar, entrar na fábrica, conversar com os nossos funcionários, e muitos já ocorreram algumas vezes: olha, eu tentei tirar alguma coisa ali que vocês não me falaram, mas é impressionante o nível de alinhamento e de visão dos funcionários. Então é um grande desafio, é uma montanha sendo escalada, sem dúvidas, mas a gente tem de forma intencional investido nessa educação, investido em capacitação também, né? Técnica e um olhar de que, se estivermos conectados com a mesma visão, nós iremos construir aquilo que queremos, né? Então, eu acho que esse é o núcleo fundamental dessa organização, que é guiada por propósito. E em tudo isso ainda vão fazer uma marina de serviço. Pois é, em um momento que você entra no mercado e a gente começa a expandir, nós trouxemos alguns equipamentos de fora, a gente vê uma limitação grande
em Santa Catarina para subir barcos acima de 70, 80 toneladas. Sul do Brasil todo, né? Sul do Brasil todo. Então a gente está terminando agora a fase da marina, que vai ser uma marina de serviços. A Yatimax vem fazer a operação dela aqui para todo o mercado, né? Ela vai ser isolada da fábrica e é uma marina que vai vai dar a oportunidade, inclusive, de que os barcos maiores venham passar o verão aqui no sul e aí todo o desenvolvimento dessa economia. Comecem a não mais passar ao largo, mas entrar dentro da nossa costa. E muitos dos barcos que passam por fora para fazer viagens e que não tem aonde fazer manutenção. Então, a nossa marina começa a operar em janeiro para barcos até 220 toneladas, com 50 metros de piscina e com uma equipe que está toda preparada para desenvolver esse trabalho aqui de manutenção. Então, esse é um outro serviço criado que vai mexer com toda a cadeia. Sim. Certamente a cadeia de fornecimento, cadeia de serviços, parcerias com unidades de negócio que vêm aqui para dentro, para inclusive fornecer, fazer a garantia, o desenvolvimento de serviços aqui dentro. Isso vai ser mais um nicho do negócio a partir de 2023. Em quanto tempo a gente pode já esperar essa marina funcionando? Qual é a 2 meses, em janeiro. Eu ia dizer 2 anos por aí, porque eu sou de Florianópolis. Florianópolis nós temos lá, estamos trabalhando uma marina em Florianópolis, já faz mais de 20 anos que a gente trabalha para sair a marina da Beira-Mar. Em 2 meses eles vão estar com a marina pronta. Nós começamos há 2 anos, eu diria, né? Mas o funcionamento começa agora em janeiro. E a gente já tem algumas programações de subida e reparação de algumas embarcações. E aí vamos desenvolvendo o negócio, né? Visitamos algumas marinas no exterior, como o benchmark, olhando aquilo que a gente pode oferecer de serviços e produtos dentro dessa unidade. Então, a gente está modelando, certamente tudo pronto vai demorar mais tempo, mas o início da operação é 1º de janeiro. Estás aqui sempre construindo mais, fazendo mais, a fábrica continua evoluindo. É isso. Provavelmente mais alguns meses, mais 6 meses, chegaremos a 400 funcionários, né? Então, é um crescimento sustentável, um crescimento importante para o mercado em número de barco, mas uma movimentação também de uma cadeia de fornecimento local, desenvolvimento de novos fornecedores e um olhar bastante cuidadoso para esse ambiente. Por isso que vocês têm que entender o que a gente gosta muito de falar, que não é um setor, é uma economia, é a economia do mar. Dentro de um estaleiro, olha o que dentro de uma conversa, nós falamos de indústria, nós falamos de comércio, nós falamos de turismo. As embarcações que passam ao nosso largo vão começar a vir para cá e fomentar o turismo e fomentar toda essa cadeia produtiva, gerando um mar de oportunidades. E o melhor de tudo, para a gente encerrar, é mostrar também, não é, Roberto, que o nosso setor é sustentável. Sem dúvida. E ele se comprova com ações sustentáveis. Então eu quero te presentear com um produto que aí é da nossa associação, a Catimar, junto com o Gondomar, junto com a Aquanauta, que se chama Limpeza dos Mares, o respeito pela natureza. Um projeto que foi criado em 2014 e que hoje chega já à marca de 125 toneladas de lixo retirado do fundo dos mares, porque esse projeto mergulha também, então são praias, costões e fundo do mar que são executados em regiões ribeirinhas, em lagos, em lagoas, em ilhas distantes. Nós temos um momento muito gratificante, eu acho que mais ou menos com esse momento da baleia que foi contado aqui, nós temos o momento da Ilha da Galés, que é dentro aqui da Reserva Biológica do Arvoredo. Nós somos a única entidade autorizada pelo ICMBio a mergulhar lá dentro. Em 2016 nós tivemos lá tem um naufrágio lá, que se chama Naufrágio Lili. Chegamos lá, o Naufrágio Lili estava todo envolto com rede e não tinha, nós temos imagens disso, não tinha uma vida marinha próxima. Dentro de uma reserva. Nós retiramos um trabalho muito difícil de retirar panos e panos de rede, retiramos tudo aquilo, voltamos agora em 2019
Precisa ver. A vida... Quantidade de vida marinha que voltou para aquele habitat. Então, assim, conseguimos já transformar e mostrar que sim, que podemos ser sustentáveis em ambientes como esse e trabalhar. E aqui está uma prova do que os restos de redes e os restos de alguns itens, de produtos que são retirados, eles acabam virando, tem um kit aqui, mas eles acabam virando esses utensílios domésticos aqui, que são transformados hoje. Uau! Eu quero te presentear. Muito obrigado, muito obrigado. Leve também esse é um grande trabalho que nós temos, né? Inclusive imaginando que é um produto com vários insumos que vão completamente contra essa visão do meio ambiente, de como se tornar mais verde, né? Então, algumas ações importantes, nós vamos ter um primeiro barco agora em fevereiro, que é um barco que 20% dele vai ser sustentado com energia solar. Olha que legal. E um cliente muito especial de São Paulo que está ajudando a criar alguns instrumentos, alguns materiais novos, através da fibra de mandioca, através de tecidos sustentáveis, couros sustentáveis, e com esta potencial de captação de energia. E esse projeto novo da Ocean, que já vem num conceito híbrido para 2024. Então tem um trabalho grande com parceiros importantes também do Estado, onde a gente está desenvolvendo essa propulsão híbrida e que começa ali a não só falar de melhor conforto de navegação, por rumorosidade e tudo mais, mas também por redução de CO2 e a gente conseguir entrar numa visão como essa. Depois tem um trabalho gigantesco olhando as margens do rio que estão à frente do nosso estaleiro. Então tem algumas ações acontecendo, a gente está estudando também como entrar, mas vamos trocar figurinhas aí que certamente podemos trabalhar juntos. Com toda certeza. Nisso. Amigo, parabéns. Muito obrigado pela visita. Sucesso sempre. Acho que está sendo um exemplo para o setor náutico, né? Vocês, de fato, estão inovando, trazendo um diferencial enorme, né? Não se pode ser visto como apenas uma competição, jamais, mas o que vocês estão trazendo em matéria de inovação, em matéria de poderio humano, com carinho com as pessoas, acho que isso é algo que eu estou hoje levando daqui com muita satisfação e só tenho a parabenizar e sucesso sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.